Bem-vindo aqui a mais um vídeo da série Segunda da Química no Enem, mais um do canal Ao Encontro da Química. Hoje a gente tem aqui o nosso 13º vídeo dessa série, que traz como conteúdo o assunto cinética química. Então, sem mais conversa, a gente pode passar aí para a primeira questão. Enem 2010. Alguns fatores podem alterar a rapidez das reações químicas. A seguir, destacam-se 3 exemplos no contexto da preparação e da conservação de alimentos. Primeiro, a maioria dos produtos alimentícios se conserva muito mais tempo quando submetidos à refrigeração. Esse procedimento diminui a rapidez das reações que contribuem para a degradação de certos alimentos. O segundo, um procedimento muito comum utilizado em práticas de culinária é o corte dos alimentos para acelerar o seu cozimento, caso não se tenha uma panela de pressão. E o terceiro, na preparação de iogurtes, adicionam-se ao leite bactérias produtoras de enzima que aceleram as reações envolvendo açúcares e proteínas lácteas. Essa questão, ela traz 3 situações que são os fatores que influenciam na rapidez das reações, como diz aqui no começo do enunciado, e aí a gente vai tentar associar cada um desses fatores aqui a o que tem aqui nas alternativas. Então vamos lá. O primeiro, ele fala em refrigeração. Quando fala em refrigeração, a gente já pode estar associando aqui ao fator temperatura. A gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a velocidade das reações. Então, a gente já poderia estar descartando aqui tanto a letra B, por não começar com temperatura, como poderia também estar descartando aqui a letra D, ok? No segundo caso, o que a gente observa aqui? Ele fala em cortar alimentos para acelerar o cozimento. Quando se corta um alimento ou uma barra de ferro, ou qualquer um outro, tipo madeira no fogo, quando se corta em pedaços menores, o que está fazendo aí, o que está acontecendo aí é o aumento da superfície de contato. Então, se está tendo aumento da superfície de contato, a gente poderia estar vendo aqui que a nossa letra E não seria o gabarito dessa nossa primeira questão. E por último, ele fala aqui em enzima, que já dá a ideia de um catalisador biológico, e ele ainda admite que são elas que aceleram as reações. Então, não tem dúvida que o gabarito aqui da nossa questão, primeira questão, letra C. Temperatura, superfície de contato e catalisadores, ok? Partindo aí para a segunda questão. Segunda questão, o Enem 2013, a hematita, representada aqui por essa fórmula, além de ser utilizada para a obtenção do aço, também é utilizada como um catalisador de processos químicos, como na síntese da amônia, importante matéria-prima da indústria agroquímica. Ele citou aqui o catalisador, a hematita sendo aqui utilizada como um catalisador. Então vamos lá. O uso da hematita viabiliza economicamente a produção da amônia porque, se ele é um catalisador, o que é um catalisador? Para quem não lembra desse conceito, catalisador é uma substância que acelera a rapidez de uma reação química sem ser consumida, certo? Ela até participa, ela começa de um jeito, mas sai da mesma forma. Ok? A ideia de um catalisador, mais uma vez, é uma substância que vai lá acelerar a velocidade da reação, mas que ela acaba sendo isenta de alguma transformação, ela acaba não sendo consumida. E como é que ela faz? O que explica realmente essa alteração na velocidade da reação? Um catalisador, ele atua diminuindo a energia de ativação de uma reação. Uma reação que tem uma energia de ativação muito alta leva um tempo para se processar. Colocando um catalisador, essa energia de ativação diminui e aí, consequentemente, a velocidade da reação, a rapidez da reação, ela aumenta, ok? Então, analisando aqui os tópicos, quando diz que ele diminui a rapidez da reação, não faz sentido. O catalisador ele faz aumentar a rapidez da reação. Na letra B, quando diminui a energia de ativação da reação, a gente chega aqui um gabarito da questão. Catalisadores são substâncias que
aceleram a velocidade da reação exatamente por isso, porque eles acabam diminuindo a energia de ativação dessa reação, beleza? Acredito que não tem nem necessidade da gente estar analisando os outros tópicos, mas letra C, dizendo que aumentar a variação da entalpia é errado, porque quando se fala em variação de entalpia, o que interessa não é o caminho que ele percorre, sim só o estado inicial e final. Com um catalisador ou sem catalisador, essa minha reação ela vai ter uma entalpia inicial e entalpia final, então não vai alterar. O outro aumenta a quantidade de produto formado, também não, porque vai ter a mesma quantidade de produto. O que vai ter de diferente de uma reação catalisada para uma reação não catalisada é só o tempo que ela leva. E o último aqui aumenta o tempo do processamento da reação, na realidade faz diminuir, ok? Então, letra B, gabarito dessa nossa questão. Mais uma questão, também de 2013. Há processos industriais que envolvem reações químicas na obtenção de diversos produtos ou bem consumidos pelo homem. Determinadas etapas de obtenção desses produtos empregam catalisadores químicos tradicionais que têm sido, na medida do possível, substituídos por enzimas. Em processos industriais, uma das vantagens de se substituírem os catalisadores químicos tradicionais por enzimas ocorre ou decorre do fato de estas serem o quê? Se eu estou falando em enzima, a principal vantagem das enzimas em relação aos catalisadores tradicionais é exatamente porque as enzimas elas acabam sendo compostos orgânicos e, consequentemente, elas são biodegradáveis, ok? Quando diz aqui na letra A que são consumidas durante o processo, isso não é um conceito para catalisador. E as outras partes aqui, inespecíficas para os substratos, isso aqui já envolve a parte biológica, estáveis em variação de temperatura, substrato de reação química, isso aqui eu deixo para um professor de biologia explicar melhor para vocês, ok? Mas aqui não tem dúvida que as enzimas elas são sim catalisadores biológicos, são aqui compostos orgânicos e por serem compostos orgânicos acabam sendo aqui biodegradáveis, ok? Letra B, o gabarito dessa questão. Mais uma questão Enem 2018. O sulfeto de mercúrio 2 foi usado como pigmento vermelho para pinturas de quadro e murais. Esse pigmento, conhecido como vermilion, escurece com o passar dos anos, fenômeno cuja origem é alvo de pesquisas. Aventou-se a hipótese de que esse pigmento ele seja decomposto sob a ação de luz, produzindo uma fina camada de mercúrio metálico na superfície. Essa reação seria catalisada por um íon cloreto presente na umidade do ar. Então essa informação aqui, final, ela pode ser importante aqui, mas vai depender do nosso comando. Segundo a hipótese proposta, o íon cloreto atua na decomposição fotoquímica do vermilion como? Olha, se eu estou dizendo aqui que essa reação seria catalisada por esse íon cloreto, ele vai atuar como um catalisador. E a gente viu numa questão agora recente, eu acho que há 2 questões atrás, não lembro, a gente estava falando exatamente que o catalisador atua diminuindo a energia de ativação de uma reação. E nessa diminuição, a reação acaba ficando mais rápida. Gabarito letra C. E para encerrar esse vídeo, eu trago aqui uma questão, não é do Enem, mas eu senti falta nas questões que eu procurei do Enem de alguma que envolvesse cálculo. E como o Enem, a cada ano que passa, ele tem uma roupagem diferente, pode ser que você encontre alguma coisa relacionada com cinética, química e estequiometria lá na prova de 2020, ok? Então o que é que tem aqui? A água é vital a seres humanos, sendo assim um fator determinante para a existência de vida no planeta. Tá, tudo bem. Em determinada experiência, a reação de formação de água está ocorrendo com o consumo de 4 mols de oxigênio por minuto. Essa informação ela é importante. Vou destacá-la. Consequentemente, a velocidade de consumo do hidrogênio é de quanto? Então, o que está acontecendo aqui? Ele está falando que está tendo um consumo de 4 mol de oxigênio e está querendo saber qual é a velocidade de consumo do hidrogênio. Ele fala do oxigênio e quer saber do hidrogênio. Então, aqui a gente entende, que está tendo uma reação entre o gás hidrogênio mais o gás oxigênio
na produção da água. Como envolve estequiometria, é necessário que a gente conheça essa equação. Depois de conhecer a equação, é necessário fazer o balanceamento dessa equação e depois aplicar a proporção necessária. Vou só aumentar aqui, ficar mais visível. Então a gente tem o que? A gente está vendo que essa equação não está balanceada porque aqui tem 2 oxigênios enquanto aqui só tem 1. Então eu poderia estar colocando um 2 aqui e para isso eu teria que colocar um outro 2 aqui. Usando de estequiometria, quais são as informações que eu tenho aqui? Que o oxigênio é consumido na velocidade de 4 mol por minuto. Então eu vou colocar 4 mol por minuto. Se eu tenho aqui um consumo de 4 mol por minuto de oxigênio, qual seria aqui a velocidade de consumo do hidrogênio? Aí aqui é que entra a estequiometria. O que é que a gente observa? Que no caso do hidrogênio, são 2 mols para 1 mol de oxigênio. 2 mol para 1 mol de oxigênio. Então, se eu tenho aqui 4 mol por minuto, o meu valor de X aqui seria o que? Meu valor de X seria exatamente o dobro. Se 1 equivale a 2, 4 seria igual a 8, sendo aqui o gabarito letra A, ok? Então, com essa questão, eu encerro aqui o 13º vídeo dessa série, segunda da Química no Enem, que traz aí o assunto cinética química. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo aqui do canal Ao Encontro da Química. Até o próximo vídeo aqui no canal da série segunda da Química no Enem. Tchau, tchau.